Eu queria aqui hoje parabenizar a atitude do governo do Estado, a pessoa do Eduardo, por ir à oposição na Assembleia Legislativa e discutir com os pares, com aqueles parlamentares, aquilo que é de interesse do Estado, no que se diz respeito à votação do orçamento, da LDO. E eu acho que esse é o caminho em que o governo do Estado precisa buscar para que haja entendimento naquilo que o povo do Estado colocou como a sua vontade nas urnas, que foi de ter o equilíbrio de forças, aonde o governo do Estado, dentro de uma visão política, partidária e ideológica, e a Assembleia Legislativa no seu papel com a maioria, ou naqueles que estão respeitando a vontade do povo, para que pudesse, junto ao entendimento desses dois poderes, buscar o que é melhor para o povo do Estado. E eu quero parabenizar essa atitude, porque eu acho que é dessa forma que nós vamos avançar no Tocantins, democraticamente, conversando de forma clara, transparente, não no que ocorreu no início da legislatura, de buscar com subterfúgios cooptar deputados para fazer uma ação esmagadora naqueles que defendem a democracia. Então eu acho que essa é a atitude correta e acho que dessa forma nós vamos avançar no entendimento de fazer com que as instituições, tendo sua autonomia, porém sentando para discutir as questões que é de interesse do Estado. E aproveitando esse momento, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para que nós possamos marcar uma audiência com o secretário de Indústria e Comércio do Estado, com o secretário de Habitação, para que a gente venha buscar um entendimento em relação ao patrimônio imobiliário de Palmas. Nós passamos 2 anos aqui nesta casa, debatendo, discutindo, mostrando que há necessidade do governo do Estado estender as mãos para a nossa cidade, para Palmas, e fazer com que o patrimônio viesse às mãos do município. Nós não temos áreas para poder disponibilizar para os empresários que aqui querem vir. Ontem mesmo recebendo aqui um representante de um grupo empresarial, onde eles têm o desejo de montar aqui um frigorífico para distribuir carne, do qual eles já distribuem para os grandes atacadistas desse país, e precisa de uma área de 50 mil metros quadrados, senhor presidente. Nós não temos essa área para disponibilizar. Ontem à noite, conversando com o secretário de Indústria e Comércio, junto com Folha, com o vereador Lúcio, nós cobramos isso dele, para que ele pudesse nos ajudar a buscar o entendimento, mas nós precisamos ter isso como política pública e não como ações pontuais. Nós precisamos que o patrimônio público que está nas mãos do governo do Estado venha para as mãos do município e que o município venha estabelecer as políticas públicas. Quantas pessoas nessa cidade, senhor presidente, está sem a condição de ter um pedaço de chão, um terreno para construir a sua moradia? Nós estamos deixando de construir casas populares. Dinheiro tem na Caixa Econômica através do programa Minha Casa e Minha Vida. Funcionários públicos, que muitas das vezes a gente até acha que eles são privilegiados porque tem um salário seguro através do seu concurso, mas esse salário não dá para comprar um terreno aos preços que a Orla S.A. vendia na nossa cidade. Porque aí eu quero parabenizar esse governo que rompeu com o contrato com a Orla. Porque eu acho que a Orla era uma imoralidade. A Orla pegava o patrimônio público para ganhar dinheiro. E nós precisamos do patrimônio público para poder atender às questões sociais e às questões do desenvolvimento econômico. Então eu penso, presidente, que nós precisamos conversar com o governo do Estado. Porque institucionalmente nós precisamos falar uns com os outros. E é importante, vereador Folha, que o governo do Estado, nesse momento, aproveitando agora a vontade que ele está de chegar e fazer para o povo do Tocantins aquilo que ele se comprometeu nas ruas, nós precisamos fazer isso de fato acontecer. Se houver por parte do governo do Estado, e naquele momento que o governo Gaguin, e eu acho que aqui nós temos que buscar nesse primeiro momento aqui resolver isso com mais celeridade, presidente, porque nós ficamos o tempo todo discutindo, levantamos a dívida que o governo do Estado tinha com o município, sentamos com o governador autorizou fazer a dação em pagamento para poder a gente ter o patrimônio para estabelecer as políticas públicas, mas infelizmente não aconteceu nada.
Infelizmente, ficamos frustrados, porque, mais uma vez, nem o Estado pagou o que deve ao município e deixamos de ter áreas que estão virando lixões, porque a 65, se você for lá, você vai ver um monte de lixo em que as pessoas estão depositando naquele local. Uma área que poderia ser destinada para o segmento empresarial, para gerar emprego para a população norte, da região norte, vereador Folha, emprego que aquela população precisa, empresários que estão pagando aluguel caro na nossa cidade, porque não deram a eles a oportunidade de adquirir um terreno. Eu critico muito a questão aqui do capim dourado, não porque eu não defendo a vinda do capim dourado, mas eu critico porque que para o capim dourado, uma área nobre na Avenida JK, por R$5 o metro quadrado, e o empresário que carrega piano nessa cidade, que gera emprego, que está aí contribuindo com a economia da nossa cidade, não tem um terreno de 1.000 metros para poder construir um galpão e colocar ali o seu empreendimento. Essa é a crítica que eu faço. Como que o Atacadão, que conseguiu, e acho que foi importante fazer isso, mas nós não estamos conseguindo para os muitos empresários valorosos que essa cidade tem, que carrega o piano, que amassou o barro, que comeu a poeira nessa cidade. Então nós temos que mudar isso. E eu espero que nós, aqui da Câmara Municipal, junto com o prefeito, possamos fazer gestão ao governo. Chegou a hora de resolver esse assunto. Como a questão fundiária, nós temos que resolver esse assunto. Palmas não pode ser penalizada por uma falta de visão estratégica de governo. Palmas precisa avançar. Eu imagino, vereador Folha, a angústia que Vossa Excelência vive nas Armas. Quantas pessoas precisando trabalhar ou precisando de moradia. Eu vejo aqui o vereador Bismarck, a angústia que ele vive. E nós sabemos, vereador Ivori, que se tivesse destinado às glebas que tem na mão do Estado, nós já poderíamos ter milhares e milhares de moradias já construídas. Eu estou vendo Araguaína avançar na nossa frente, vereador Ivori. Eu estou vendo Araguaína avançar na nossa frente no quantitativo de unidades habitacionais construídas naquele município. E eu estou vendo nós com dinheiro parado na Caixa Econômica, o governo federal abrindo as portas para nós, porque o governo do Estado não tem visão estratégica de desenvolvimento da nossa cidade. Quando tem, é fazer o que fizeram aí, pegar áreas públicas e vender para quem bem eles queriam. Quando tem, é pegar áreas públicas e entregar na mão da Orla S.A. para poder tirar o pouco que o povo tem, o pouco que o povo ganha. Então eu acho que nós precisamos reverter essa situação. E eu acredito muito que se essa Casa de Lei agora se posicionar e o governador Siqueira Campos comprometer ou cumprir o que ele prometeu na campanha, ele vai, num ato só, mandar a Assembleia Legislativa devolver a Palmas o patrimônio imobiliário e que Palmas possa estabelecer uma política verdadeira, uma política pública que atenda desde o cidadão que ganha de 0 a 3 salário mínimo, como preconiza o governo federal, ao que ganha de 3 a 6 salário, ao que ganha de 6 a 10, e nós vamos também atender os nossos empresários, tanto o pequeno empresário, como o médio empresário, como o grande. Eu tive essa semana, presidente, com o prefeito, junto com a Associação das Confecções. Eles anseiam uma área, um pedaço de chão para construir suas indústrias. Como é que nós vamos disponibilizar uma área para a Sincope, para que eles possam fazer o condomínio industrial, se o governo do Estado não passar esse patrimônio para o município? Nós, da mesma forma, nós temos as oficinas mecânicas, vereador Folha. Vossa Excelência caminhou comigo na campanha e viu o quanto que eles desejam de poder ter o seu lugarzinho, rapaz, para trabalhar. O quanto que é o sonho deles. Se nós tivéssemos a área, vereador Ivori, nós poderíamos disponibilizar para eles, tem financiamento na Caixa, no Banco do Brasil, eles poderiam construir a sua sede própria, resolver o problema hoje legal que o uso do solo não permite no centro da cidade, nas áreas específicas, nas áreas verdadeiramente que pode haver esse empreendimento, e nós teríamos ali a cidade do automóvel construída e consolidada, gerando emprego e gerando renda. Então nós precisamos disso. Então é isso, senhor presidente, que eu queria nesse momento. Pedir a Vossa Excelência que possa marcar uma audiência, para que nós possamos mostrar isso ao secretário de Indústria e Comércio novo,
um empresário aqui dessa cidade, o Hernando Siqueira, para que nós possamos mostrar isso ao secretário de Habitação, Igor Avelino, se for possível, ao secretário Eduardo Siqueira e ao próprio governador Siqueira Campos, que é o momento de fazer isso, e a Prefeitura, junto com a Câmara, vai criar os instrumentos legais para que nós possamos fazer com que esse segmento cresça, desenvolva e gere emprego na nossa cidade, e que nesses próximos 2 anos que ainda falta do prefeito Raul Filho, nós possamos consolidar a cidade de Palmas, com essa cidade que nós escolhemos para viver. É só isso que eu tinha para falar nessa manhã, senhor presidente.